Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Estou com o Dátolo aqui no telefone e, naturalmente, que a torcida está apreensiva. Muita gente apoiando a permanência, não querendo definitivamente que ele saia. De repente, até muita gente querendo o Fred no Atlético, mas não numa negociação que envolva o Dátolo. Jesus Dátolo, primeira vez que falo com Jesus e não quero falar tão cedo. Ô Jesus, prazer te receber aqui, Dátolo, nos Donos da Bola. A torcida aguarda uma posição sua. Bom, em off, a gente tratava aqui do assunto dessa negociação envolvendo o Fred com o Atlético e que você estaria no negócio e tal. E você me disse em off, eu gostaria que você confirmasse agora, que a negociação existe, mas já chegou alguma coisa até você? Não, sinceramente não. Não chegou nada. Boa tarde para todos, principalmente. Desculpa. Não chegou nada, só fiquei sabendo pela imprensa. É uma coisa muito delicada, né? Então, da minha parte, não fiquei sabendo de nada. Mas você confirma que há uma negociação, né? Já te sopraram isso aí? Não, pelo que sei, existe um interesse. Até porque eu já trabalhei com o Levi. Mas o que saiu na imprensa, essas coisas, que eu estaria envolvido numa troca, essas coisas eu não sei. Ninguém do Atlético me falou nada. Perfeito. Mas se o interesse chegar até você, se o presidente te procurar, se o pedido do Levi vier, você tem intenção em deixar o Atlético e seguir para o Fluminense? Não é a minha intenção fazer isso. Principalmente em troca. É uma coisa muito, muito delicada para mim. Até porque, se isso seria verdade, seria como uma provocação na minha pessoa. Porque eu sou um cara que sempre se comportou muito bem com o Atlético. E essas coisas são muito delicadas, né? Para todo mundo, né? Para o torcedor, para mim. Então, eu sempre me manifestei que eu tenho um carinho muito especial pelo Atlético. A minha intenção é ficar aqui no Atlético. Eu tenho um contrato até dezembro desse ano. Mas existem essas coisas que às vezes eu não entendo, né, no futebol. Ô Dátolo, mas me diz uma coisa, o fato de ter um contrato até o final do ano, e aí 6 meses antes você já poderia assinar com outro clube e tal. Se você fica no Atlético com um contrato até no final do ano, você já começaria agora a discutir a renovação do contrato? Teoricamente, como todo jogador faz, né? 6 meses antes, o atleta é procurado pela diretoria e a gente chega a um acordo ou não, pela renovação ou não. Mas eu queria deixar bem claro para o torcedor que tá assistindo o programa, todo mundo, deixar bem claro que a minha intenção era ficar sempre aqui, ficar sempre aqui. E bom, se a diretoria do Atlético vier falar comigo que não quer contar mais com o meu serviço, obviamente que vou falar com ele, né? Mas ninguém veio falar comigo, então eu não posso falar nada. Muito bem. E agora, só ainda, saindo um pouco do assunto Fred, mas caindo nesse relacionamento seu com a torcida, com o clube, como é que você vê essa manifestação intensa nas redes sociais de torcedores que não querem a sua saída, Dátolo? Não, eu agradeço. Eles sabem o meu carinho que eu tenho pela camisa. Eles sabem que sempre me dou dentro de campo. Eles sabem o que eu sinto pelo Atlético. Então, eu agradeço muito porque o torcedor reconhece o que eu faço em campo, o que eu fiz até agora. Esses quase 3 anos que estou aqui no Atlético, foram 4 títulos conquistados. Então, eu tenho muita palavra, a única palavra que seria agradecimento, né? Muito bem, então a intenção é permanecer no Atlético e dentro de alguns meses já começar a discutir a renovação de contrato. A sua intenção é permanecer por mais quanto tempo, pelo menos, no Atlético, Dátolo? Sinceramente, como eu falei com um colega seu da UOL essa semana, eu falei que o futebol é muito intenso, né? A minha ideia é ficar aqui
aqui no Atlético. Mas o futebol, de repente, é muito intenso. De repente o treinador não quer mais eu tenho que procurar, a diretoria não quer mais eu, e aí vem a parte que eu tenho que procurar clube, porque eu preciso trabalhar. Mas, no meu caso, eu sempre estou pensando em ficar e permanecer um tempo aqui no Atlético. Perfeito. Como é que você está enxergando esse trabalho do Aguirre, essa nova filosofia adotada pelo Aguirre, naturalmente diferente do Levir? Você se dava muito bem com o Levir, conquistou títulos, me diz que gosta muito do treinador. Como é que é a sua relação com o Aguirre? Quais as principais diferenças no trabalho dos dois técnicos, o Dátulo? Não, obviamente que cada treinador tem seu jeito de treinar, seu jeito de ver o futebol. O trabalho de Levir, para mim entender, foi muito bem feito. E o trabalho da Aguirre está muito cedo para falar, muito cedo, mas ele para mim entender, está fazendo um trabalho bom. Mas isso eu acho que para falar é muito cedo, porque a fim de ano a gente vai falar se o trabalho dele foi bom ou não. Mas a gente está muito entusiasmado com a Libertadores, está todo mundo correndo atrás por conseguir essa Libertadores que o torcedor tanto deseja. Então vamos todos juntos, né? Para quinta-feira você vai para o jogo? Você está bem fisicamente? Não. Ainda não consegui chegar à quinta-feira, porque foram um mês que eu fiquei parado e foram 2 treinamentos que eu fiz depois daquele parate. Então eu prefiro treinar a semana toda para ter uma preparação física melhor, né, para enfrentar a semifinal do Campeonato Mineiro. Muito bem, Dátulo, muito obrigado pela atenção, parabéns pela postura, mas é o que você disse, né? O futebol ele muda muito rapidamente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente torce para que seja o melhor caminho a ser seguido aí. Parabéns pela postura, pelo trabalho e muito obrigado por ter atendido a nossa ligação. Obrigado. Obrigado a vocês, um abraço. Tá aí, então. Acho que ficou bem esclarecido, pelo menos por parte do Dátulo. Algumas pessoas perguntando se a coisa avançou de ontem para hoje. Olha, a informação que eu tenho é de que, a princípio, eu fui informado, e a fonte é de muita confiança, de que o Fred estaria hoje em Belo Horizonte e a coisa se definiria. E aí eu fiz uma ressalva até no Twitter, não sei se vocês viram, de que se não entrar areia, o que é entrar areia? O São Paulo na briga, São Paulo oferecendo jogadores e na briga, e de repente algum jogador do Atlético não aceitar seguir para o Fluminense. É o que poderia acontecer. Mas hoje, pela manhã, um grande amigo nosso, depois eu conto quem é, não vou falar aqui no ar porque pediu para não falar e tal, conversou com o Fred, e o Fred admitiu que tinha uma negociação, mas que não havia nada acertado ainda, porque como envolvia outros atletas, o negócio era mais complicado. Mas você esqueceu de falar aí que você mesmo depois, você começou a falar aí no Twitter, que a informação procede basicamente, só que quem viria aqui seria o irmão dele. Aí muita gente corrigiu. Porque o Fred até treinou hoje. Isso. Carla Matera, da Rádio Tupi, confirmou que era o irmão que viria para cá. Outros companheiros, Léo Gomídio, o Bertozzi lá da Fox, parece que o Vitor do UOL, que aliás, eu acho que foi essa entrevista que o Dátulo deu, foi para o Vitor do UOL, que é um baita de um profissional também. Então, eles falaram que viria o irmão dele para tratar. E a Dimara diz que é sempre o irmão dele que assume, né, Dimara, essas coisas. Você tem alguma informação além disso que foi dito aqui, Ido? Não, é isso mesmo. Eu conversei com você ontem, você me passou muita coisa e eu te passei esse negócio do irmão. Eu gostei muito da O irmão dele está aqui, não? Ele viria, não sei se já chegou. Tá. A informação que eu tinha é que ele teria uma reunião com o Daniel Nepomuceno hoje. Sim. Agora, a entrevista foi muito boa do Dátulo, porque saiu do lugar comum, saiu daquela coisa protocolar de falar só o óbvio do futebol. E a parte, para mim, que mais chama atenção, na verdade, 2 partes. Primeiro, ele deixando claro uma mágoa, uma coisa até de ferir o ego, caso ele seja envolvido numa troca.
né? Ele falou isso sem pudor. Assim, Não, esse tanto que seria desrespeito com ele. E a segunda parte, não sei se vai dar tempo, provavelmente vai, depois a gente analisa se vale a pena ou não essa troca, mas se a negociação está acontecendo envolvendo o Dátulo e não falaram com o Dátulo, eu acho sacanagem com ele. Isso. De importante nessa entrevista foram essas duas coisas. O jogador, o Dátulo, você vê no tom de voz dele o sentimento de quem está chateado por ser descartável. Não que a diretoria tenha falado com ele, até porque não falou, mas o que está saindo... Pode ter sido um pedido do Levi também, né? O que está saindo é que ele pode ser envolvido numa troca. E o jogador, quando é envolvido em troca, quer dizer que ele é descartável para o clube que está liberando ele. Esse sentimento o Dátulo demonstrou pelo tom de voz dele. E isso que o Cadu falou, e até durante a entrevista ele me chamou a atenção, se realmente estiver acontecendo essa troca envolvendo o Dátulo e ele ainda não foi avisado, ou seja, ele ficou sabendo através de imprensa, o histórico do Atlético em relação a isso vai aumentando. Porque o Levir Coupe ficou sabendo que ia sair pela imprensa também. Sim. Que o Atlético não tinha conversado com ele ainda. Aí a imprensa praticamente colocou ele fora do Atlético. Aí o Atlético foi lá, reuniu numa noite, tomou um vinho e ele estava fora. Não, imagina então, a situação, o histórico dessa diretoria pode estar aumentando. Ela faz o negócio e só depois avisa, obrigado, tchau. E ninguém está afirmando que a diretoria tomou essa postura. É bom que se diga. A gente está colocando e está colocando um fato concreto que é a palavra do próprio jogador, que é um dos personagens. Sim. E outra coisa, pode estar chateadíssimo. Pode ter passado também por uma situação que é a seguinte, uma coisa é o Atlético disponibilizar, outra coisa é o Levir pedir o jogador. Essa parte é até bem provável que o Levir tenha pedido, porque todo mundo sabe que eles se dão muito bem, que o Levir gosta do futebol dele. Na verdade, independentemente desse caso Fred, já chegaram a falar de interesse do Fluminense pelo Dátulo antes, sem troca de nada, do Fluminense buscar o Dátulo. Até no início dessa temporada, não foi? Foi. Mesmo quando logo quando o Levir chegou também foi falado isso, o Fluminense buscar o Dátulo independentemente de troca. E aí tem uma questão até de quem acompanha o dia a dia do Fluminense em termos táticos de observar os jogos. O Fluminense precisa de um jogador como o Dátulo. Né? O Fluminense joga num esquema com 3 meias, precisa de um cara centralizado por ali, até porque quem faria essa função seria o Diego Souza, que saiu. Gustavo Scarpa é um armador, mas costuma cair mais pelo lado esquerdo. O Dátulo poderia jogar centralizado ali. Então, tudo fecha. E também uma informação, Everton, acho que você também teve essa informação ontem, eu tive essa informação, que inicialmente o Fluminense teria pedido Rafael Carioca e Carlos. Aí, Rafael Carioca, óbvio, né, que não tem menor sentido que o Atlético não toparia. Sim. E não tem que topar mesmo. Aí que a segunda opção, não no mau sentido assim, mas que aí logo depois disso o Fluminense teria pedido. Então tá, Dátulo e Carlos. Tem um outro ponto, que é o tempo de contrato. O contrato termina no final desse ano, Atlético e Dátulo. O Atlético já pode ter um planejamento no ano que vem de não contar com o Dátulo, de não renovar. E é uma grande oportunidade de trazer um grande reforço, que seria o Fred. E por um contrato um pouco mais longo, 2 anos, sei lá, 1 ano e meio, 3, enfim. Sendo que não vai contar, já sabe, ou então já planejou não contar com data. E também pode ser, só para completar e ficar claro para o torcedor, que a gente não está dizendo que o Dátulo vai, nem que a diretoria confirmou isso, a gente está falando hipótese, que pode até ser o fato dele não ter sido informado, que não é ele que está na negociação. E acho que outro ponto importante, além do que os meninos colocaram, por que o Dátulo disse que ele não quer ir? Ele disse, as palavras dele foram as seguintes: nós estamos muito empolgados com o trabalho, nós estamos muito empolgados com a Libertadores e vamos juntos nessa. Essas foram as palavras dele. Ele gosta do Atlético, ele está empolgado com o trabalho, com a história, com a disputa da Libertadores. Mais com o Atlético do que com a Aguirre. Não estou falando que ele falou mal do Aguirre. Não. Sim. Ele é um carinho mais com o clube, com a torcida, com a cidade, não querer sair. Conquista, com porque tudo. Veja bem, não é crise, não teve crítica nenhuma dele pro Aguirre, mas quando ele foi perguntado sobre o Aguirre, ele falou, não, tem que esperar para opinar. Ele não falou com essa empolgação toda. E ele falou bem do trabalho do Levi também, né? Ele fez até uma comparação com o trabalho do Levi. Agora, eu quero perguntar a vocês o seguinte: se o negócio acontecer, se for o Fred para o Atlético, Dátulo e Carlos para o Fluminense, aí falaram também do zagueiro Thiago,
Caso a coisa aconteça, é bom para o Atlético, é bom para o Fluminense? Começa com vocês, mano. Eu acho que o Fred, a gente falou disso, tecnicamente ele é muito diferenciado, é um jogador que ele faz bem para qualquer equipe, isso eu não tenho a menor dúvida. A minha dúvida com relação à saída do Dátulo o Atlético está perdendo por mês aí o Luan, que é esse espírito de jogador que a gente fala, né? Aquele cara que muda um contexto de jogo, que se entrega e tal, que é o mesmo espírito do Dátulo, guardadas todas as proporções. Eu acho que você fica sem esse jogador que tem essa vontade, você vai ficar com o Leandro Donizete nesse espírito. Agora, eu só digo uma coisa, eu não sei as cifras, não sei o que está envolvendo o Fred, dizem que ele aceitou por menos e toda essa história. Mas se você está fazendo tanto sacrifício para trazer o Fred, tem um outro jogador que tem o espírito do Atlético, que sempre diz que quer voltar e que tem uma questão financeira envolvida, que é o Tardelli. Por que não o Tardelli? Eu acho. Porque o Xandão não libera o Tardelli, o Fluminense libera. Não, agora. depende. Ele já faz. Não, as conversas as conversas do Tardelli com a diretoria sempre foram na parte financeira. E assim, taticamente, o Tardelli, nessa segunda passagem pelo Atlético, em que ele brilhou mais, ele não foi centroavante, né? Então, é óbvio mas aí é uma questão de posição. E o Tardelli não brigou no Xandão, ele está bem lá, entra uma questão financeira. Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tirando a parte financeira, que são dois jogadores caros, aí realmente fica complicado, taticamente eles podem jogar juntos perfeitamente. Tanto que o Tardelli jogou junto com o Jô, que é bem mais limitado tecnicamente e bem mais parado. Depende da época, mas não é um centroavante, é um centroavante, né? E o Tardelli ficava pelo lado. Aí entra a questão do Prato. Será que o Prato vai sair? Porque é o principal questionamento do torcedor. A vida do Fred tem relação com a saída do Prato? Porque a saída do Prato não foi isso não foi a imprensa que plantou. Não. O próprio presidente disse. Mas eu acho que o Fred é mais oportunidade. Não acho que não está diretamente ligado. O Atlético parece tem um jogador com a característica do Fred. Não tem. Parece. Nem o Prato. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Parece que desde o início dessa conversa, o pessoal até, o Genta brincou comigo e eu recebi algumas mensagens no Twitter, você tomou uma trollada. Então eu e o Brasil inteiro, mas o Coutinho não me ligou, ele que gosta de trollar a jornalista. Que trollada, isso aí não, é verdade, você acertou, é verdade. A informação procede, a negociação também, o próprio Fred confirmou. E outra coisa, nós ligamos agora da redação para o Francis Melo, né? Assessor de Francis Melo, que é assessor do Fred. Francis, há uma negociação? Everton, fomos instruídos a não comentar absolutamente nada do assunto. Se não houvesse, ele diria, não há. Né? Não, a negociação existe. O Atlético não tem um jogador com a característica do Fred, o Prato não tem a característica do Fred, o Fred é homem de área, bom finalizador, o Prato não é homem de área e não é tão bom finalizador. A questão é, o Fred chegaria para ser titular do Atlético? Quem sairia para jogaria a comprar? E jogadores com a característica do Dátulo, o Atlético tem. Quem? O Atlético pode. Não sei, não. O Atlético pode. Tem o Casares. Tem o Casares. Né? E ele pode recompor com outros jogadores. São as mesmas características. Não, mas eles ocuparem o mesmo espaço. Sim, e tem o Casares. Agora, e a gente não sabe nem se o Aguirre quer contar com um jogador de armação sempre ou não. Enfim. O Carlos Eduardo poderia ser também uma outra opção. Tem esse nome que está chegando. Deixa eu só. Tá em pauta. Então vamos continuar essa resenha. Eu queria fazer 2 horas hoje de resenha, porque temos muito assunto, mas não temos 2 horas. Então, deixa eu falar da grande oportunidade para você morar, para você investir. Atenção, lotes a partir de 300 metros quadrados, a partir de urbanizados, com água, luz, meio-fio, as ruas todas compactadas, na região, ali na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade. Apenas 15 minutos de Sete Lagoas. Gente, o financiamento é próprio. Não tem consulta ao SPC ou Serasa. Tem alguma bronca, mas tem o dinheiro, vai comprar. Você tem até 150 meses para pagar numa entrada de 4.200 e mensais aí de 399. Só que é o seguinte, se você disser, bom, eu estou vendo os donos da bola, eu quero comprar o lote, eu quero comprar, mas eu não tenho o dinheiro da entrada, eu não tenho os 4.200, mas eu quero comprar o imóvel. Não tem problema. Você não dá entrada, continua pagando os mesmos valores, tá? Não há problema nisso. Não tem consulta ao SPC ou Serasa. Até 150 meses para você pagar e com uma grande vantagem. Você negocia direto com o dono. Doutor Antônio espera a sua ligação, Toninho, Rafa. Não deixe de ligar. Se informe. Ligue o 3485-0123 ou entre em contato pelo WhatsApp no 999-079-139. 999-079-139. Eu descobri depois de meses que falar
como tem mais um 9 no número agora, falar de 3 em 3 é mais fácil para guardar. Te contar. Bandeirantes Imóveis, 34850123, intervalo rápido, volto já.